Vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Judas, na Carta de Judas. Judas está lá no finalzinho da Bíblia, depois da terceira carta de João e antes do Apocalipse. É uma carta pequenininha, mas importantíssima. Não podemos desprezá-la pelo seu tamanho. É tão pouquinho, é tão insignificante, não. Foi o texto que eu usei na consagração ontem. Nós vamos ler a partir do versículo 17 até o 23. Mas eu vou fazer menção aqui do versículos 3 até do 3 e do 4. Esse Judas não é o Judas que é malhado na Páscoa. Esse Judas não é aquele que traiu o Senhor. Esse Judas é um dos irmãos do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, outro apóstolo. Ele se apresenta no início, Judas, servo de Jesus Cristo. Ele não quer demonstrar intimidade. Ele não se apresenta como irmão de Jesus. Ele se diz irmão de Tiago. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, que são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a todos os salvos, a todos os santos, a todos que foram alcançados pela salvação. E a saudação, que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Judas tinha a intenção de falar com os irmãos a respeito da salvação, mas ele mudou o enfoque da sua carta. Ele diz: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. E então, não prossegue na leitura não, por favor. Me dá atenção que a gente vai lá para o versículo 17. Então Judas vai falar do perigo, não apenas de sabermos que há pessoas no meio cristão, há pessoas dentro da igreja que enganam, pessoas que transformam a graça de Deus, como disse o Bonhoeffer, transformam a graça de Deus em graça barata. Ele usou outra expressão, o Judas, dizendo que são pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça de Deus. E isso pode acontecer com a minha vida e com a sua vida também. Se formos descuidados. Então, ele vai falar, ele vai pregar para os irmãos, para quem ele está escrevendo a carta,
chamando a atenção deles para que olhem para o Antigo Testamento e prestem atenção nas vezes em que Deus trouxe juízo sobre o seu povo, quando os libertou do Egito. Ele vai citar exemplo de Caim, ele vai citar exemplo de várias pessoas, de Balaão. Aí ele diz aqui: mas vocês, amados, vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Até esse ponto, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra e pela palavra que o Senhor tem inspirado em nosso coração, Senhor, para entregar agora, nesta manhã, para a Tua igreja. Mais uma vez, eu me ponho diante de Ti, Senhor, em total submissão, em total dependência de Ti. Não fale o homem, não fale eu, não fale o Gilson. Fale-nos o Senhor, e nós Te ouviremos. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Quero falar com você sobre a segurança da salvação, a certeza da salvação, que é uma doutrina fundamental da fé reformada. Essa doutrina que afirma que os crentes, aqueles verdadeiramente nascidos de novo, estão seguros na sua salvação e não podem perdê-la, sendo a salvação garantida pela obra soberana de Deus e não pela perseverança humana. Essa doutrina é muitas vezes associada e complementada pela perseverança dos santos, que ensina que os crentes verdadeiros perseverarão até o fim, eles perseverarão na fé até o fim, como prova da sua salvação. Nós cantamos isso aqui nesta manhã, em uma das canções da nossa lista, falando sobre Cristo, o Cristo que se encarnou e em cuja vida Deus ofertou o amor até Ele por nós se oferecer. Afirmamos também que nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com Ele me encontrar, firme estarei no seu poder. Você lembra disso? Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com Ele me encontrar. Eu estarei firme, eu estarei seguro por Ele, firmado, sustentado no seu poder. As perguntas que gostaria de responder nessa manhã, com base nas Escrituras, são essas. O crente em Jesus Cristo, que foi genuinamente regenerado, justificado, adotado por Deus e unido a Jesus Cristo,
ele persistirá nesse relacionamento? Simplificando, uma pessoa que se torna cristã sempre permanecerá cristã? Se sim, qual é a base bíblica para essa resposta? Vou falar da base bíblica daqui a pouquinho, mas antes, deixe-me falar da posição dos reformadores. A posição do reformador João Calvino é clara e direta nessa questão. Quando ele diz que os que Deus aceitou em seu amado Filho, Jesus, chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça de forma total nem final, mas com toda certeza perseverarão nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. Visto que Deus escolheu certos indivíduos dentre a multidão da humanidade caída para receber a vida eterna, e os seus escolhidos necessariamente receberão essa vida, segue-se então que a sua salvação, a salvação desses escolhidos, deve ser permanente. Jesus disse aos discípulos: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Isso está em João, no capítulo 15, no versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, diz o Senhor Jesus Cristo, eu escolhi vocês e os designei para que vão e deem fruto. Você crê que foi escolhido pelo Senhor? Escolhida ou escolhido pelo Senhor? Eu creio que Deus me escolheu antes da fundação do mundo, quando nada existia. Eu creio que Deus me escolheu e me separou para ser dele. Se os escolhidos ou eleitos pudessem em algum momento perder sua salvação, então a escolha, a eleição deles para a vida eterna não seria verdadeiramente eficaz. Portanto, a doutrina da eleição ou da escolha de Deus, como entendida por nós cristãos reformados, ela requer, ela pressupõe também a perseverança. Aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus salvou mediante a fé na obra de Jesus Cristo, seu Filho, aqueles que Deus escolheu no seu amado Filho, esses serão salvos e permanecerão e perseverarão até o fim. Contudo, os cristãos protestantes reformados, nós, não defendemos a doutrina da perseverança somente por causa da lógica. Vejamos o que a Bíblia diz a esse respeito. Abra 1 Pedro capítulo 1, por favor. Vários ensinamentos bíblicos servem de maneira independente como apoio para essa doutrina da perseverança dos santos ou da certeza da salvação provida por Deus. Entre eles está um conjunto de textos que enfatiza a qualidade indestrutível da salvação provida por Deus. E um exemplo é esse texto na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 3 a 5, onde é dito:
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Pedro está nos dizendo, olha para mim por favor de novo, mas fica aí a anotação e depois você pode em casa rever, revisitar o texto. O Deus bendito, o Deus e Pai de Jesus Cristo, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, para a salvação, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês. Os três adjetivos usados, meus irmãos, para descrever a nossa salvação, para descrever essa nossa herança, são importantes, são vívidos, são impactantes. Eles falam da nossa salvação como impossível de ser destruída, impossível de ser corrompida, impossível de ser maculada, de ser contaminada por algo impuro. Temos aqui esses três adjetivos. Essa herança, ela não pode ser destruída, ela é indestrutível, ela não fica manchada, ela não murcha, ela não se deprecia, ela não se corrompe, ela não se deteriora, ela não se degenera. É firme. Temos contribuições nas cartas do apóstolo Paulo. Em Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39, um texto que eu mencionei, embora não tenhamos lido o texto na sua íntegra. Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39, é um texto conhecido, quando Paulo diz: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Versículo 34, é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. 8:35 agora de Romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, versículo 37, somos o quê? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. O texto bíblico, meus irmãos, aponta claramente para uma obra contínua de Deus na nossa vida, na vida do crente em Jesus. Cristo não nos dá simplesmente a vida eterna e depois nos abandona a nossos esforços humanos. Às vezes parece, nós dizemos, e quase todo mundo normalmente concorda, que salvação começa com Deus. É isso? Todo mundo concorda com isso? Salvação começa com Deus? Salvação começa com Deus e termina com Deus, mas parece que no meio do caminho a gente acha que Deus abandona a gente. Agora se vire nos 30 para se sustentar até o fim. Romanos 8, 31 a 39, deixa claro que há uma continuidade da ação
redentora de Deus na vida do crente. A obra iniciada em nós é continuada até a sua conclusão, e de vez em quando a gente canta isso, mas às vezes a gente esquece, parece que a gente esquece. Paulo também disse isso aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6. Eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Deus começou boa obra em mim, a gente canta, Deus começou a boa obra em mim, e é fiel para terminá-la, é fiel para completá-la. Eu tenho essa segurança, eu tenho essa certeza, que aquele que começou a boa obra na minha vida, Ele vai terminá-la até o dia de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo ainda vai nos dizer que Deus provê. Deus provê uma forma de seus servos enfrentarem as tentações, suportarem as tentações. Quando ele diz que não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele proverá o quê? Livramento, aleluia. Mas a perseverança dos santos também pode ser inferida com base em outras doutrinas. Por exemplo, ela está associada à doutrina da união com Cristo. Quantos creem que está unido a Cristo na sua morte, na sua ressurreição? Nós fomos unidos a Ele, a Bíblia afirma isso. Se os crentes em Jesus foram feitos um com Cristo, e a vida de Cristo flui por meio de nós neste mundo, João 15 fala disso. Versículo 1 ao versículo 11, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem ligados em mim, a minha vida está em vocês. Então, se os crentes foram feitos, nós fomos feitos um com Cristo, e a vida dele segue fluindo por nosso intermédio neste mundo, então não se pode conceber alguma coisa que seja capaz de anular essa ligação. Todavia, talvez a maior fonte de encorajamento bíblico que sustente essa doutrina reformada da perseverança dos santos venha da boca do próprio Cristo. João, capítulo 10, ao expressar o cuidado dele com seus discípulos, João 10, nós vamos ler do versículo 27 ao 30. Que traz uma das promessas mais diretas e claras de Jesus para os seus discípulos. Ele diz assim, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um, entende?
Ele diz: eu e o Pai somos um, e eu e vocês somos um. Ninguém tira do Pai e ninguém me separa, ou separa vocês de mim. Combinado? As palavras do Senhor Jesus Cristo aqui em João 10, 27 a 30, meus irmãos e irmãs, constituem uma declaração vigorosa de segurança para o cristão. O versículo 28 é enfático de modo muito especial. Eu lhes dou a vida eterna, vocês jamais perecerão, as minhas ovelhas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós temos um pastor, e nós somos ovelhas desse pastor. As minhas ovelhas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus, meus irmãos, está aqui descartando qualquer possibilidade, por mínima que seja, de apostasia de suas ovelhas. Em resumo, esta passagem é uma rejeição definitiva da ideia de que um crente verdadeiro caia ou apostate da fé. E talvez você esteja se perguntando, mas para que leu Judas? Vamos lá para Judas para terminar. Qual o perigo que corremos? Há algum perigo para o cristão? Que perigo corremos com a certeza de estarmos seguros quanto à nossa salvação? Se a nossa salvação estiver absolutamente segura, e eu digo que está, se somos preservados independentemente do nosso modo de viver ou de nossas ações, então, como consequência, poderá acontecer de nos tornarmos indiferentes para com as exigências morais e espirituais do Evangelho. O resultado disso, talvez, será até a libertinagem. Eu já estou seguro. Eu não vou me afastar, porque Deus vai me garantir lá no final. Eu posso viver de qualquer maneira. Por isso, o texto de Judas é de fundamental importância. Judas está perto de terminar sua carta. E ele faz isso apresentando um pedido para os cristãos perseverarem, para que eles continuem fiéis, para que eles lutem pela verdade do Evangelho. Eles possuem a salvação plena que já lhes foi entregue nas Escrituras. Inclusive, eles devem lembrar das palavras dos apóstolos, diz aí o versículo 17, não é isso que diz? Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, lembrem-se daquilo que eles reverberaram na sua pregação, a respeito do Evangelho, a respeito da salvação, lembrem-se, mas ele continua, eles diziam a vocês, versículo 18, nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo as suas ímpias paixões. Judas está citando Pedro. Ele está citando o apóstolo Pedro aqui na sua segunda carta, no capítulo 3, versículos 2 e 3.
Vou ler um. Amados, esta é agora a segunda carta que eu escrevo a vocês. Em ambas procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Judas diz, lembre-se do que os apóstolos disseram. E os apóstolos diziam, lembre-se do que os profetas disseram. Lembre-se de tudo aquilo que está escrito na Escritura. Lembre-se da lei de Deus, lembre-se da palavra de Deus, lembre-se do propósito de Deus. Não se esqueçam. Mas ele continua, o apóstolo Pedro. Lembre-se do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, andando segundo os seus próprios sentimentos, andando segundo o que der na telha, andando de qualquer maneira. Não deixem de olhar, não deixem de lembrar dos mandamentos, não deixem de se lembrar dos ensinamentos apostólicos, não deixem de se lembrar da profecia, da palavra de Deus. Já citamos Paulo, já citamos Pedro, já citamos João. Mas Judas exorta esses cristãos, principalmente, a não cair em engano. Deus operou, realizou uma obra maravilhosa na vida de vocês. Deus escolheu vocês. Deus salvou vocês. Ele os perdoou todos os pecados. Ele escreveu o nome de vocês no livro da vida. Mas não se permitam cair em engano, como Judas diz no versículo 4. Cuidado para não se deixar enganar, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação já foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. Pessoas com influência, pessoas com liderança, são pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o único soberano e Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Não se permitam cair em enganos. Entre estes enganos, o engano de transformar a graça de Deus em graça barata, o engano de transformar em libertinagem a graça de Deus, de achar que pode fazer o que quiser, que pode viver de qualquer maneira, porque já está seguro, porque já está salvo. Não, nanina, não. Ele continua, Judas continua dizendo, vocês que já foram salvos plenamente, vocês que estão seguros em Cristo, vocês precisam edificar-se. Ele diz isso, versículo 20. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm. Vocês precisam crescer. Vocês precisam edificar-se na fé santíssima. E esse é um ensino apostólico. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, é a primeira carta. Deixe-me ver aqui. Versículos 5 a 8. Versículos 5 a 8, da segunda carta de Pedro, do capítulo 1, ele diz assim: segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vou ler do versículo 3 para termos um contexto melhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, à prática da fé. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou
para a sua própria glória e virtude. A salvação foi plena, mas somos chamados ao pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Para quê? Para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, continua Pedro, concentrando todos os seus esforços, edifiquem-se na fé santíssima. Edificai-vos na fé santíssima de vocês. Acrescentem à fé que vocês têm a virtude. À virtude, acrescentem o conhecimento. Ao conhecimento, acrescentem o domínio próprio. Ao domínio próprio, acrescentem a perseverança. À perseverança, acrescentem a piedade. À piedade, acrescentem a fraternidade. À fraternidade, acrescentem o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Estamos salvos, sim! Estamos seguros, sim! Mas, meus irmãos, nós temos que crescer, nós temos que edificar a nossa fé, edificar a nossa vida. Os crentes, esses que estão seguros, enquanto estão aqui nesse tempo, nessa vida, eles precisam edificar-se na fé santíssima. Eles precisam orar no Espírito Santo. Eles precisam manter-se no amor de Deus. Eles precisam esperar na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículos 20 e 21. Estou terminando. De novo. A essa altura alguém poderia perguntar: se a salvação é segura e permanente, qual é a razão então das advertências e ordens dadas aos crentes? Eu já expliquei, eu já respondi isso. Mas a resposta é que elas são o meio pelo qual Deus assegura que os salvos individualmente não apostatarão. Vamos considerar a analogia de pais que temem que o seu filho pequeno corra para a rua e seja atropelado por um carro. Uma maneira de os pais evitarem isso, que o filho pequeno corra para a rua e seja atropelado por um carro, é fazer uma cerca ou fazer um muro em volta do terreno. Isso, obviamente, impediria a criança de sair do terreno, mas também eliminaria a liberdade da criança. Por mais que tentasse, a criança não poderia sair do quintal. Essa é a ideia de algumas pessoas do que é a perseverança. Mas uma outra possibilidade é os pais ensinarem e treinarem a criança a respeito dos perigos de sair para a rua e da importância de tomar cuidado. Esta é a natureza da segurança que nós estamos tratando aqui nessa manhã. Deus não torna a apostasia impossível, eliminando a opção dela. Em vez disso, Ele usa todos os meios de graça disponíveis, incluindo as advertências contidas nas Escrituras, para nos motivar a permanecer comprometidos com Ele. As próprias exortações que nós encontramos em Judas, na carta de Pedro, carta de Paulo, elas são em si mesmas meios de graça
que Deus disponibiliza para nos ajudar, para nos motivar a permanecer comprometidos. Os crentes podem negar sua fé, mas os verdadeiros crentes escolherão livremente não fazer isso. Quantos verdadeiros crentes tem aqui essa manhã? Amém. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Ajuda-nos, Senhor, a edificar a nossa fé santíssima. Ajuda-nos a permanecer, Senhor, mantendo uma vida de oração em todo tempo, orando em todo tempo no Espírito. Ajuda-nos a nos mantermos no Teu amor, esperando a misericórdia do nosso Salvador Jesus, que nos conduz à vida eterna e que será o nosso guia até a morte. Precisamos de Ti, Senhor. Não nos largue. Sustente-nos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente pode sair daqui cantando daqui a pouquinho, mas antes nós vamos...